Fala pessoal, tudo bom? Estamos começando mais um Área Bitcoin Podcast. Eu sou a Cacá, comigo está aqui a Carol, nós somos as fundadoras da Área Bitcoin. A Área Bitcoin é uma escola voltada para Bitcoin, então a gente te ensina tudo o que você quiser sobre Bitcoin, como poupar, investir, guardar, comprar, como trabalhar nessa área e muito mais. Carol, tudo bem contigo aí? Tudo bem, Cacá? Tô preparada para esse papo de hoje, corrida do ouro no Bitcoin. E tu tá aquecida aí? Já fez os alongamentos para essa corrida? Não, já estou correndo, Carol. Running Maratona aqui. Bitcoin, running Bitcoin. Já faz 5 anos que eu tô nessa corrida aí. Boa, boa. Pessoal, então hoje esse é o nosso papo. A gente vai fazer aqui um paralelo, né, sobre a corrida do ouro, também conhecida como febre do ouro, e que o Saylor trouxe lá na Bitcoin Atlantis, em Portugal, agora no mês de março, né? A gente esteve lá na conferência, foi uma das principais conferências do ano. Carol esteve lá palestrando, esteve no palco também, e a gente conferiu então a palestra do Saylor. Ele trouxe isso. E a gente vai debater um pouco sobre esse paralelo, né, da corrida do ouro com a corrida do Bitcoin. Será que já começou, não começou? Quem é que está participando dessa corrida? Como que vai vir a ser essa corrida daqui para frente? Carol, vamos começar então sobre o que foi a corrida do ouro. Conta aí para nós essa parte mais histórica, né? Então, a corrida do ouro mais conhecida, porque aconteceram em vários países, né? Nos Estados Unidos, Austrália, mas a mais conhecida como corrida do ouro, febre do ouro, foi a que aconteceu na Califórnia em 1848 até 1855. Então, foi um período de tempo de 7 anos em que descobriram jazidas enormes lá e também que os rios, eles, né, levavam ouro em pepitas através da corrente dos rios e que tinha grande concentração de ouro por lá. E o que aconteceu, né? Era uma região inóspita, assim, dos Estados Unidos, a Califórnia, São Francisco, porque eles estavam em guerra com o México na época, eles recém tinham ganhado essa guerra com o México, por volta de 1840, mais ou menos, e era uma região meio... Sabe aqueles filmes de faroeste, velho oeste? Dos saloons, dos cowboys, assim, terra de ninguém, terra sem lei? Era nesse período Sim. aí. E se a gente for pensar, assim, muito da cultura da corrida do ouro se misturou com a cultura dos cowboys e a gente importou muito isso, né? Também nos filmes, na cultura de Hollywood da época. Então, esse período, ele marcou não só um período de boom financeiro na região da Califórnia, que hoje é uma região rica dos Estados Unidos e do mundo também, né? Mas também marcou a cultura. E o ouro, ele marca a cultura da nossa civilização por, né, milênios, vários jargões que a gente fala, vale mais do que ouro, isso vale ouro, tem a ver com o quanto o ouro foi e é tido como algo super, super precioso. Então, quando a gente fala de corrida do ouro, é uma peregrinação que rolou nos Estados Unidos nesse período, não só de americanos, mas de pessoas do mundo todo que foram para lá para tentar encontrar ouro. E aí, como é que aconteceu, né? Teve uma região chamada Sutter's Mill, que é uma região que foi descoberto que tinha grande quantidade de ouro, e a galera foi toda para essa região, ali do lado de São Francisco. E, enfim, era uma, assim, a galera ia daquelas peneiras, tem um nome específico, mas eu vou chamar de peneira, tá? Esqueci o nome do negócio. Um troço gigante, assim, todo mundo já deve ter visto imagem de garimpo, Vídeos, sim. vídeos, a galera no leito do rio, assim, chacoalhando as pedrinhas do rio e catando ouro ali, né? Então a galera ia para lá porque o que se dizia da época, né, pelo que eu pesquisei aqui, é que em um dia era possível minerar ou pegar ali do leito do rio com essa peneira, com essa filtragem, milhares de dólares em um único dia. Então começou a se criar uma cultura de que, uau, então dá para mudar de vida. Eu vou para lá porque eu vou conseguir, né, encontrar ouro. E as pessoas encontravam ouro e depois revendiam. Então rolou essa febre, né, não só entre os americanos, mas de pessoas do mundo todo indo para lá, porque se a gente for voltar para os primórdios do ouro e para os fundamentos, ouro é escasso. Ao longo de milênios se tentou encontrar jazidas e minerar essas jazidas. Então, se encontrar uma região com tanta abundância de ouro assim, como aconteceu nos anos de 1800 ali na Califórnia, virou uma loucura, né? Ainda que era uma região ainda pouco habitada. Então, todo mundo queria mudar de vida rápido. E aí que surgiu o termo American Dream, era o sonho americano. Ir para lá e prosperar, encontrar ouro, poder vender esse ouro, trocar por dólares e prosperar, então mudar de vida. E foi assim que a Califórnia e a São Francisco, ali aquela região, foi conhecida como, né, a Golden Coast, então a Golden Gate, Gold Coast americana, né, porque tem a da Austrália também. Golden Gate
É aquela ponte famosa que tem ali na Califórnia, aquela ponte vermelha, lindíssima, inclusive, fomos lá em 2019 e fizemos alguns passeios lá, né, Carol? Inclusive, Sim. contaram toda essa história durante os passeios, faz aqueles passeios de ônibus, né, turístico, eles contam essas histórias da época da Corrida do Ouro, quando tu tá lá e na Califórnia. Então, a Golden Gate, para quem não sabe, é essa ponte linda, maravilhosa que a gente vê nos filmes, nos cartões postais lá da Califórnia. Então tudo faz referência ao ouro, né? A galera que já foi ali para São Francisco vai ver que as histórias de como que a cidade foi habitada e como que as empresas prosperaram também, tá tudo entranhado com esse boom econômico que rolou a partir dessa corrida do ouro na região, com essa descoberta dessa jazida enorme, né? Então, ao todo, foram mineradas mais de 370 toneladas de ouro, cerca de 12 milhões de onças de ouro foram extraídas ali naquele período daquela região. Então, foi um período muito intenso. Então, em 7 anos, foi um monte de gente para lá procurar ouro, e nisso várias empresas e pessoas enriqueceram a partir disso. E aí tem um jargão que é muito interessante, que a galera fala que, bom, na corrida do ouro na Califórnia, quem mais enriqueceu não foi quem minerava ouro, que era a galera na esperança de encontrar ouro, né? Era quem vendia pá. Eu fui pesquisar essa história. Bom, será que isso é verdade? E quando a gente foi pra lá na Califa, também se falava que quem enriqueceu era quem vendia pá. Mas agora, pesquisando aqui pra bater esse papo contigo, Cacá, eu descobri que, na verdade, foi quem monopolizou as pás, que era um tal de Samuel Brannan. Ou seja, o cara viu a galera indo pra Califa, todo mundo essa febre do ouro, esse termo, ele expõe a ganância, né? A ganância, mas também a esperança de mudar de vida rápido. Olha como existe um paralelo muito grande com o momento atual de Bitcoin e com várias outras coisas que surgem aí, a galera querendo enriquecer rápido nessa corrida, né? Então, ele percebeu esse movimento, ele foi lá e comprou todas as pás, ou todos os equipamentos de mineração que existia ali na região, porque era uma região pequena, com 15 mil habitantes, e do nada foi para 300 mil em 7 anos. Olha como teve uma procura enorme. E ele monopolizou todos os equipamentos de mineração e depois vendeu mais caro. Então, ele lucrou não minerando ouro, mas vendendo equipamento para quem estava indo na esperança de conseguir ficar rico a partir da mineração do ouro e de encontrar ouro. Tanto que o jargão de São Francisco, ali da Califórnia, do estado da Califórnia, é eureka. E eureka, essa expressão eureka, significa encontrei. Então era a esperança de encontrar ouro minerando. E não sei se tu lembra, Cacá, nos anos 90, até os filmes dos anos 80, assim, tinha vários vídeos de Indiana Jones e pessoas que entram na caverna e descobrem ouro nas paredes. E aí, uau, fiquei rico porque eu descobri essa caverna. Isso tudo é resquício dessa época também, das pessoas entrando em lugares na Califórnia, na Montanha de Ouro, como era conhecido. Os chineses chamavam a Califórnia de a Grande Montanha de Ouro Americana. Nessa expectativa de ficar rico, buscando ouro. Então, todos os filmes, toda a cultura foi impactada por isso. Sim, incrível tu trazer isso, esse insight, Carol, porque realmente a gente começa a pensar, por exemplo, videogames. Os videogames também traziam baús de ouro. Quando era criança, aquelas revistinhas que tu tem para colorir, também ou piratas que vão buscar ouro, ou as revistinhas que tu vai colorir, os baús de ouro. Baús de ouro. Quando a gente era criança, isso era um símbolo realmente do dinheiro, do que era valioso. Sim, mas a gente tá falando do ouro como nesse aspecto geral dos piratas, do baú de ouro, tem a ver com toda a história da humanidade, né? Que eles armazenavam ouro em baús cheios de cadeado, com as correntes, lembra? Porque era comum os piratas uns roubarem os navios dos outros e o que ia atacar? Pra roubar o ouro, roubar a riqueza, né? Sim. Mas não sei se tu lembra que tinham vários filmes, assim, de cowboy e de Indiana Jones, estilo Indiana Jones, que eles descobriam no final do filme, entravam numa caverna e, tinha ouro ali. E no final, toda a briga do filme era em quem que ia monopolizar a caverna, quem que ia minerar aquele ouro, né? Mas porque era uma terra sem lei, era uma terra que os Estados Unidos recém tinha incorporado neles como um estado americano, né? Então, não tinha muito dono. As pessoas encontravam ouro e elas mesmas diziam, essa terra é minha, eu vou minerar agora. Era por declaração, eu me declaro dono dessa terra, porque ninguém queria, né? Era uma região recém-incorporada aos Estados Unidos, outras regiões eram prósperas, ali ainda não era. Então, olha como o ouro atraiu riqueza, prosperidade, empresas e, demanda por terra também. E aí, pesquisando também, olha que doido como isso impacta também no jeito como a gente se veste. As calças jeans, isso a gente aprendeu quando a gente foi lá na Califórnia, mas agora eu relembrei, eram as roupas usadas pelos mineradores de ouro, porque eram super resistentes. Então, os caras usavam Levi's, que era uma marca da época, e até hoje existe calças Levi's, né? E era reconhecida pela durabilidade, ou seja, eles poderiam
enfim, se agachar, se esfregar nas rochas lá, ficava tudo sujo do processo de mineração, de terra, areia e dinamite, inclusive, né? Barro. E era uma Sim. calça resistente. E até hoje a gente usa esse estilo por causa dessa época, pela qualidade que foi provada pelos mineradores, né? Que virou uma vestimenta de trabalho. E até hoje a gente usa como um resquício desse processo, né, da busca por ouro. Hoje, a extração de ouro é feita com máquinas, com dinamite também, mas com escavação. Não são mais as pessoas tanto assim como era no passado. Ainda tem regiões... Tem alguns lugares que pessoas ainda fazem isso, né? Mas a maioria já é uma indústria gigante com máquinas e tudo mais. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Qualquer pessoa pode comprar, investir e guardar Bitcoin por conta própria, sem depender de bancos e corretoras e sem medo de perder dinheiro em golpes ou com estratégia furada. Quer aprender tudo sobre Bitcoin? No Bitcoin Starter você vai encontrar mais de 100 aulas do básico ao avançado, com tudo o que você precisa saber para proteger o seu dinheiro da inflação e construir riqueza no longo prazo. Clique no link aqui na descrição e aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. E se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. O próximo ciclo de alta vem aí, bora se preparar. E voltamos para o Área Bitcoin Podcast. E aí, não sei se tu lembra que a gente visitou lá na Califa também a fábrica da Giardellis, que era uma fábrica de chocolate. Então, essa é uma fábrica que também ficou conhecida como uma das fábricas de chocolate da época da Corrida do Ouro, que daí, bom, tudo prosperou, né? E as pessoas começavam a criar negócios para atrair esse ouro. Bom, veio um monte de gente para cá, a galera tá minerando, a galera tá ganhando grana. O que as pessoas precisam para sobreviver, né? Então, foi se criando várias indústrias, vários comércios, e até hoje tem muitas dessas fábricas que sobreviveram e permanecem e que prosperaram muito nessa época. E aí, voltando... Vai. E o que virou a Califórnia, né? Depois disso, uma das regiões mais ricas dos Estados Unidos, né? A gente visitou também Sausalito, né, Carol, que tem milionários, bilionários com casa nessa região que é uma fortuna um terreno lá, né? Uma casa lá é uma fortuna. É uma região lindíssima, inclusive. Quem quiser, pesquisa aí na internet, Sausalito, vocês vão ver. É cheio de iates, de barcos. Puxa, é muito bonita aquela região. Dizem que é a região com maior milionários por metro quadrado, né? A região de Sausalito. Então, o que virou a Califórnia depois desse período? Uma região super rica. Sim, e depois veio desenvolvimento tecnológico, né? Com Silicon Valley, galera produzindo chips e tecnologias. Uma coisa puxando a outra. Ainda que agora eles estão passando por uma crise, assim, de desenvolvimento urbano, tem uma questão de saúde mental, a galera morando na rua, mas historicamente foi e é uma região próspera, que agora está passando por uma crise, mas o curioso é que esse período aí, voltando para o tema, né, da Corrida do Ouro, durou 7 anos. E olha como reverberou por séculos depois. Foi 1848 a 1855. Então faz mais de 100 anos que isso aconteceu. E também foi responsável por um boom de pessoas indo para os Estados Unidos e indo para essa região empreender. E aí o Saylor, como tu bem trouxe, Cacá, trouxe Voltando para a história das pás, Carol. Tá. Tu trouxe uma história de que um cara, ele prestou atenção nesse movimento que estava acontecendo lá na Califórnia, ele comprou todas as pás, comprou todos os materiais que a galera estava utilizando e ia precisar para fazer, então, a mineração, o garimpo lá de ouro na região. Ele comprou tudo aquilo e revendeu por mais caro, ou seja, ele teve uma visão de negócios ali, né? Empreendeu e ficou muito rico. Se a gente transpor isso para dentro do Bitcoin, quem seria, então, o vendedor de pás? Tá, eu acho que a gente pode deixar essa pergunta para quando a gente for falar da corrida do ouro do Bitcoin. Porque senão a gente vai antecipar isso, né? Beleza. Então, o que o Saylor trouxe lá na Bitcoin Atlantis que tu ia comentar? Tá, então o Saylor trouxe um insight que, bom, a galera já falava disso há bastante tempo, mas ele conseguiu organizar melhor o pensamento para trazer isso, que começou a Gold Rush, ou seja, a corrida do ouro do Bitcoin. Ou seja,
todo esse movimento de pessoas querendo, demandando, se conectando nessa febre do ouro, acaba de começar no Bitcoin. E ele falou que isso começou a partir dos ETFs, em janeiro de 2024. Então ele falou que começou a Gold Rush do Bitcoin, a corrida do ouro, e que começou em janeiro de 2024, que vai até novembro de 2034, que é quando 99%... Isso, que é quando 99% dos Bitcoins vão ter sido minerados, e a partir de 2034, só vai restar 1% da oferta de Bitcoin para ser minerada nos próximos 100 anos. Ou seja, vai ficar muito mais difícil de minerar. Então, são todas informações que todo mundo já sabia, que a gente já vem falando aqui há bastante tempo aqui no canal para as pessoas. Mas ele organizou isso e fez esse paralelo com a corrida do ouro. Ou seja, antes dos ETFs, Wall Street não tinha acesso a Bitcoin. As empresas não tinham como comprar e armazenar. Algumas pessoas, por exemplo, aposentados que têm fundos de pensão, não tinham acesso a Bitcoin. As bolsas não tinham acesso a Bitcoin. Então, ele diz que o lançamento dos ETFs, não que ETF seja o Bitcoin, mas ele destrava uma demanda institucional e de volume que antes não estava acessível e que agora está. E para volumes que antes não tinham, volumes de dinheiro, né? Valores, quantidades grandes, que fundos e pessoas e empresas que têm acesso a esses volumes antes não conseguiam comprar ou não queriam comprar Bitcoin de forma direta, mas que estavam esperando o lançamento do ETF para começar a comprar. E que isso destrava uma avalanche de demanda por Bitcoin. E que seria a próxima Gold Rush, né? Que o Bitcoin passaria por um processo muito parecido com o que aconteceu na Califórnia, na corrida do ouro. Por uma demanda agora institucional, que poderia começar uma febre parecida. E a gente fica se perguntando, né? Será? Qual que seriam as grandes diferenças, né? Por que seria uma febre do ouro? E aí, eu acho que isso tem a ver também com esse paralelo que o Bitcoin tem com o ouro, com as propriedades monetárias, só que ainda melhores, ou seja, o Bitcoin é mais escasso, mais previsível que o ouro. Ele é mais durável que o ouro, porque ele é digital. Ele é mais verificável que o ouro. E novas jazidas não podem ser descobertas. Ou seja, não tem como descobrir uma montanha de ouro como aconteceu na Califórnia, como acontece na Austrália, ou como seguem tentando descobrir novas jazidas, inclusive no fundo do mar, como a gente já falou em outro podcast, ou até mesmo mineração de asteroides, como a gente já viu em várias notícias que podem acontecer, né? Corrida espacial para mineração, tanto de ouro quanto de outros metais. E dizem que a maior parte do ouro não está no continente, não está em terra, está sim no fundo do mar. Então, olha como a oferta de ouro ela é muito maior do que a gente imagina. E aí vem um argumento do Saylor, que é o stock to flow do Bitcoin é infinito. Ou seja, se tem uma quantidade limitada, o stock to flow do Bitcoin tende a ser uma taxa de quantidade existente e quantas podem ser criadas. Do Bitcoin tende ao infinito, é um número que vai ao infinito porque o Bitcoin é finito, a oferta dele é finita, a gente sabe que vai acabar. E não tem como modificar o protocolo, o código e as propriedades do Bitcoin para expandir a oferta. Então, a partir do momento que ele tem uma quantidade limitada e finita, o stock to flow dele é infinito. Ao contrário do ouro, que se sabe que a cada ano cerca de 2% da oferta vai ser expandida. E a partir disso, e a partir desse entendimento, e a partir do acesso aos ETFs, ou a outras formas que podem ser criadas de acesso a Bitcoin de forma institucional, aí se começa a corrida do ouro. Por causa desse entendimento, desses vários pontos de que Bitcoin é um ouro digital com propriedades mais sólidas, Bitcoin é finito e o stock to flow dele tende ao infinito, e que a gente tem uma janela de tempo de 7 anos para comprar, porque depois vai ficar muito mais difícil. Quando esses fatores se juntam, essa história da febre do Bitcoin, uma corrida para o Bitcoin, começa a ser mais intensificada, né? Todas as impressoras podem ser colocadas à disposição para comprar isso, porque esse Bitcoin é um ativo com propriedades mais sólidas e superiores a todos os outros ativos, todo o sistema vai ser colocado, né, instituições e pessoas, para acumular Bitcoin. Inclusive empresas, inclusive governos, ou qualquer pessoa que consiga ter acesso a valor em fiat. Não sei, Cacá, falei bastante aqui, a gente pode ir para pá, mas não sei se você quer tô adorando, comentar alguma coisa sobre isso. Hoje tá verborrágica, tô adorando toda essa história. Ô, Carol, tava pensando aqui enquanto tu tava comentando, a corrida do ouro, ela foi uma corrida presencial. Então, as pessoas tinham que se mover de um lugar, se mover da sua região e ir para outro lugar de trem,
na época, de ônibus, a pé, não sei, chegar nesse lugar e ainda ter um investimento ali de comprar comprar tal da peneira, sei lá eu, né? E começar a fazer essa mineração do ouro de uma maneira bem caseira, assim, naquela época, que eu imagino que era, mas era presencial. Então, hoje, quando a gente transpõe isso para Bitcoin, a gente fala de uma corrida online, uma corrida digital, onde o mundo inteiro pode ter acesso através da internet de uma maneira muito rápida, né? Então, até o acesso, se a gente for comparar com a mineração do ouro, é muito mais fácil para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Porque hoje tu pode comprar Bitcoin a partir de R$1, né? Falando em reais, a partir de R$1. Tu pode pegar e comprar Bitcoin, né? Então, o acesso ele é bem facilitado. E tu acha, então, que a gente está falando aqui da principal década para quem quer participar desse movimento, dessa corrida, dessa transformação de vida e dessa transformação, na verdade, de sociedade que o Bitcoin está trazendo. Assim como o Bitcoin trouxe, que mudou cultura, fez várias pessoas prosperarem naquele momento. Isso, assim como o ouro transformou cultura e transformou também a vida das pessoas naquela época, essa seria, então, a principal década para quem busca por essa transformação também. Total, porque, pensa só, quando rolou essa corrida do ouro, o ouro já tinha sido monetizado. Foi 1848 que começou. Antes disso, a gente já tinha milênios de persas, egípcios, romanos, gregos, ingleses, holandeses, franceses, espanhóis, portugueses. Todo mundo queria ouro. Rolava guerras entre navios e entre nações. E a primeira coisa que faziam, não sei se você lembra em Paris, Cacá, eles pintaram os portões de preto para esconder o ouro dos portões. Em vários museus tem isso e palácios. Porque a primeira muita coisa riqueza, né? Porque a primeira coisa que fazem nas guerras é roubar ouro. E eles tinham tanto ouro que eles colocavam para ostentar nos castelos, nos portões, nas abóbadas. Então, a galera de outros países, quem estava em guerra, ia lá e cortava o ouro que estava ornamentando os castelos, né? Agora vai lá, desculpa. É que senão não ia terminar, porque essa parte é muito importante. A primeira coisa que fazem é roubar ouro. A gente estava falando da Califórnia, agora tu trouxe a França. Nossa, a gente viajou para a França e fez também uns passeios guiados por lá para entender a economia da França, como que a França se tornou o que é. E é chocante, assim, a quantidade de ouro que a França tem roubado, né? Um ouro roubado. É impressionante. Essa história dos portões de ouro maciço, assim, eu fiquei chocada. Então, teve um momento de um passeio que a gente passou na frente de um teatro, que na época, anos atrás, né, décadas atrás, era uma ópera e tal, então, onde os ricos iam assistir espetáculos. Agora eu não me lembro o nome do lugar. Se eu lembrar, depois eu coloco aqui embaixo, que foi muita coisa naquele passeio. Mas era um portão todo de ouro maciço. E aí o guia falou, esse portão aqui que vocês estão vendo todo preto, ele foi pintado, porque por baixo dele ele é todo de ouro maciço, porque pintaram para ninguém roubar, porque era muito comum roubarem. Para disfarçar o ouro, né? Disfarçar o ouro. Aqui não tem ouro, ó, isso aqui é um portão de ferro, pintado de preto, né? Então, olha como... E aí, esse é o principal ponto. Nessa época da corrida do ouro, o ouro já tinha sido monetizado. Uhum. Ele já era reconhecido como reserva de valor, meio de pagamentos e unidade de conta. Bitcoin, por outro lado, ele está começando a ser reconhecido como reserva de valor. Tem muita gente cética que diz, Bitcoin não é meio de pagamentos. Claro, não é ainda, as pessoas ainda não aceitam totalmente. Muitos já aceitam, tá muito melhor do que 5 anos atrás, quando a gente começou. Mas faz parte do processo de evolução. Primeiro, ele ser considerado uma reserva de valor, com o passar do tempo, um meio de trocas, e depois uma unidade de medida. Tem gente que quer que seja tudo de uma hora para outra, como se fosse curso forçado. E também essa é a principal diferença do dinheiro fiat, do dinheiro por decreto, por um governo, por um estado, por um rei, que força o curso e diz, agora vocês têm que aceitar. E aí é óbvio, né? Vai ser tudo de uma hora para outra, vai ser reserva de valor, unidade de medida e meio de trocas, mas daí que o dinheiro falha como reserva de valor, porque eles começam a imprimir muito mais do que tem de lastro, do que tinha de lastro no passado, começam a imprimir infinitamente. Então, esse é o principal ponto, né? O Bitcoin está sendo a gente está num momento muito precoce de adoção, em que ele está sendo monetizado, ou seja, ele está sendo considerado uma reserva de valor. E nisso ele está absorvendo liquidez, volume, valor de outras classes de ativos que estão derretendo junto com o fiat. A galera já viu aqui que a gente já trouxe várias vezes como ativos que estão conectados à moeda que não compensam a inflação, a diluição do dinheiro, a diluição do M2, não compensam a inflação real. Acaba perdendo o poder de compra junto. E o Bitcoin compensa isso. Então,
Agora que as pessoas estão começando a aceitar e falar, Bitcoin pode ser uma reserva de valor. Há 5 anos atrás, era inconcebível falar isso. Hoje, olha como tá mudando. Já se diz isso. O próprio Guedes falou, a gente viu aí a galera circular um vídeo dele falando, Bitcoin pode ser uma reserva de valor, mas ainda não é um meio de trocas. Não é ainda. Mas ele já dizer que sim, é uma reserva de valor. São os estágios, né? São os estágios. Há 5 anos atrás era questionado sobre reserva de valor. E falar de usabilidade era, meu Deus, né? Tu estava, assim, cometendo um crime falar de usabilidade. Jura que eu vou falar de usabilidade, né? Jamais, Bitcoin não vai ser usado. As taxas são muito altas, etc e tal. Agora, muda o discurso, né? A reserva de valor já começa a se consolidar. E ainda assim, a usabilidade já tá sendo mais falada, já tem várias economias circulares pelo mundo, mas no meio tradicional, os Faria Limer agora que estão, assim, aceitando, engolindo, né, a ideia de que, de fato, o Bitcoin é, sim, uma reserva de valor. Sim, ainda mais com o Saylor, né, fazendo todo mundo morder a língua, todo mundo queria que ele fosse liquidado, ele seguiu comprando e hoje é uma das empresas mais valiosas da Bolsa Americana e tá todo mundo... Peraí, tá todo mundo de olho na estratégia do Saylor, aí tu vai trazer a história da mineradora? Não, eu vou trazer uma outra história. Tá. Carol, coloca o teu celular no modo foco para nós tá, aí, por favor, que não para de vibrar aqui, tá pegando no som aqui. Você tá bombando o teu celular hoje? Eu tirei do modo foco. É o Twitter. Modo foco aqui, ó. Esse Twitter tá sempre bombando. Pior que é. Falando do Saylor, eu acho muito interessante o fato do Saylor ser um Bitcoiner maximalista, enfim, trazer esse movimento, porque ele é um cara que vem de mercado tradicional, é um cara que das antigas, que tem a empresa dele em bolsa nos Estados Unidos, né? Então, o primeiro a fazer esse movimento e liderar o movimento Bitcoiner, né? Então, assim, acredito que tem muita gente cética, do mesmo nível que ele, mas de olho nele, de olho no movimento que está acontecendo. E essa semana agora, essas 2 últimas semanas, as ações da MicroStrategy subiram muito, né? Muito mais, inclusive, do que a NVIDIA, se a gente olhar para um ano. Isso foi uma análise que eu acompanhei, que eu vi recentemente, e chama muito atenção. A MicroStrategy não era até então uma empresa que as pessoas estavam dando bola, né? Não era muito interessante assim para os investidores. Não era uma empresa que estava lá, estava listada, tudo certo, mas não era uma ação que as pessoas ficavam de olho, né? Que não tinha uma grande valorização assim dessa forma como teve nesse último ano. Isso é um ponto. O outro ponto é a corrida que o Michael Saylor está fazendo para comprar Bitcoin, para colocar nos caixas da MicroStrategy. Enlouquecidamente, ele está aí há uns 3, 4 anos, se não me engano, acumulando, né, Carol? E o que aconteceu aí na última semana? Saiu um comparativo de quantidade de Bitcoin que a MicroStrategy tem, comparado com BlackRock, que começou a comprar agora em janeiro, né? E a BlackRock ultrapassou a quantidade de Bitcoins que a MicroStrategy tem, que está acumulando já há alguns anos. Desde 2020. Então, olha só o que está acontecendo. Primeiro, vamos falar, então, tem esses 2 pontos aqui que são interessantes da gente trazer. Valorização das ações da MicroStrategy e a quantidade de Bitcoin que a MicroStrategy tem nos caixas em comparação com a BlackRock. Está acontecendo uma corrida aí dessas 2 empresas para acumular Bitcoin. Então, essa seria já o início dessa corrida, a gente está fazendo comparação com a corrida do ouro. Esse seria, então, o início da corrida do Bitcoin? Totalmente, isso fica bem claro quando a gente vê os ETFs se degladiando entre si para oferecer menor taxa. Desde janeiro a gente está vendo isso, né, Cacá? A galera, um monte de ETFs sendo lançados, e aí cada ETF cada hora diz, baixamos a taxa. Alguns até tiraram as taxas. Ou seja, eles estão tentando atrair clientes, porque a partir do momento que tem mais demanda pelos ETFs, eles precisam comprar mais Bitcoin. E eu imagino que essa corrida, ela começou, na verdade, com o Saylor. Porque o Saylor foi o primeiro CEO, fundador de empresa listada em bolsa, que começou a fazer DCA e comprar Bitcoin de forma constante. Ele começou lá em 2020. Mas, claro, ele não tem a quantidade de liquidez disponível que uma BlackRock tem para comprar Bitcoin. Então, mesmo ele acumulando desde 2020, mês a mês ou a cada 2, 3 meses, a BlackRock tem um volume tão grande, uma liquidez tão grande, uma capacidade de atrair investidor global tão grande, que
em 1 mês, 2 meses ali do lançamento do ETF, eles ultrapassaram a quantidade de Bitcoin que o Saylor tem. Eu vou pegar aqui os dados, não sei se tá pegando. Tenho Tá. aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês esses dados, então. Inclusive, eu enviei esses dados na newsletter dessa semana. Quem quiser se cadastrar na nossa newsletter, tá aqui embaixo o link, aqui no Spotify ou no YouTube. Você clica e se inscreve na newsletter. Semanalmente a gente manda aí as novidades do Bitcoin. Então, o que eu mandei essa semana aqui para o pessoal lá na newsletter, tá? Então, a MicroStrategy tem cerca de 193 BTC e a BlackRock já está com 196. Aqui, Carol, me faz um adendo, tá? É 196 mil Bitcoin? Isso. Tá, isso aí. Então, 193 mil BTC tem a MicroStrategy e a BlackRock está com 196 mil Bitcoins. Ou seja, já ultrapassou a MicroStrategy, que vem acumulando durante esses últimos 4 anos, e a BlackRock já em 2 meses já ultrapassou a quantidade que a MicroStrategy tem. Deixa eu só ver esse número atualizado, Cacá, porque acho que esse aí foi da última. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, tô vendo o Bitcoin Treasuries, tá? Tá, boa. A MicroStrategy já tá com 214 mil. Porque logo que esse dado saiu, o Saylor foi lá e comprou mais 500 milhões. Ele emitiu mais ações na mesma semana que esse dado saiu. Sim. Ele foi lá e emitiu mais. Então agora o Saylor já tá com 214.246 Bitcoin nos caixas. E deixa eu procurar aqui a BlackRock. Peraí, um segundinho, que a internet tá lenta. Aqui, EBIT. EBIT é da BlackRock. 252 mil. Então, BlackRock segue ultrapassando o Saylor. E mesmo o Saylor esperneando ali, emitindo mais ações para comprar Bitcoin. Então, quero ver o Saylor agora correr para alcançar a BlackRock. E o que a gente tem observado é que mesmo a Grayscale, que era um fundo que já vendia Bitcoin e que ele se transformou num ETF, foi o fundo que mais vendeu Bitcoin desde o lançamento dos ETFs, porque outros ETFs começaram a surgir que não tinha disponível antes. E aí muita gente que tinha acesso aos fundos da Grayscale, como esses outros ETFs surgiram com taxas mais baixas, a galera começou a vender Grayscale para comprar os outros ETFs também, além de mais liquidez de outras empresas, gestores e tudo mais. Então, houve uma grande venda da Grayscale, mas também um influxo de liquidez também para outros ETFs. E aí o Saylor, ele começou isso, de certa forma, inserindo nos seus caixas. Então, o que vai acontecer? Muitas empresas não vão querer fazer estratégia Saylor. Muitas vão, muitas não vão. Muitas empresas vão preferir ter os ETFs nos caixas e não Bitcoin de forma direta, que é o que o Saylor busca fazer. E aí, a gente está vendo vários tipos de exposição. E aí tá a história do quem vende pá, né, Cacá? Quem que vende pá? Então, quem é o vendedor de pá na corrida do Bitcoin, Carol? Quem consegue monopolizar acesso. E aí, no caso, eu imagino que são os gestores, né? O BlackRock, os ETFs. Mas a grande questão é, as pessoas comuns não precisam acessar via ETF. As pessoas comuns podem comprar de forma direta. Assim como no passado, as pessoas não precisavam ir para a Califórnia para minerar ouro, né? É só porque lá era mais fácil. É como se, por exemplo, caso pudesse haver vários tipos de forma de voltar no tempo e você conseguisse voltar lá em 2011 e com o computador você conseguia minerar Bitcoin, sabe? É isso que significava minerar ouro na Califórnia naquele momento. Estava muito mais fácil. De alguma forma, achar uma jazida e a galera ia para a beira do rio e começava a tentar minerar. No Bitcoin isso não é possível porque não existem várias jazidas de Bitcoin. Bitcoin é uma rede que está projetada, programada de forma transparente e única, e existe uma previsibilidade que a oferta do Bitcoin vai decair a cada 210 mil blocos com os halvings, que vai acontecer daqui 20 dias, e aí a oferta vai ser reduzida. Com o ouro, por mais que ele tenha as propriedades monetárias mais sólidas dos últimos milênios, ele não é previsível. A gente consegue achar mais jazidas. Então, quem vendia pá, quem vendia os insumos para minerar na época, era quem ficava rico, porque era quem conseguia dar acesso através da pá, através da dinamite, né, para explodir ali, achar abrir uma caverna e conseguir achar ouro nas rochas. Hoje, quem que dá acesso? Exchanges, ok, empresas que vendem as ASICs, mas as ASICs... Os próprios mineradores não seriam esses vendedores de pá? Só que os Bitcoin vem deles, né? Eles que mineram Bitcoin.
O Bitcoin vem deles, mas para eles também tá difícil de minerar. Não vem só deles. E outra, por que é tão diferente a mineração do Bitcoin e a corrida do ouro do Bitcoin? Porque por mais que eles deem esse acesso, o Bitcoin está na fase de monetização, entende? Por mais que BlackRock queira vender via ETF, ou por mais que algumas pessoas consigam minerar e outras não, hoje todo mundo tem acesso a Bitcoin através das exchanges, de on-ramps, de P2P. A gente consegue comprar Bitcoin no momento precoce de monetização. E para mim não tem a ver com a mineração, não tem a ver com a corrida do ouro nesse ponto. Para mim todo mundo tem acesso a uma reserva de valor em estágio precoce de adoção e que pode sim criar uma redistribuição, uma reprecificação do sistema financeiro e uma redistribuição de riqueza. Porque se a gente sabe que o sistema Fiat está colapsando e que os governos não vão voltar para o padrão ouro, porque eles mesmos já destruíram o padrão ouro, eles monopolizaram o ouro, confiscaram das pessoas, né? Assim como os piratas roubavam entre si o ouro um dos outros, e Inglaterra e França brigavam e roubavam o ouro um dos outros, o governo americano confiscou o ouro das pessoas. O governo americano roubou a população. Então isso já aconteceu. Eles conseguiram centralizar e monopolizar o ouro. Com o Bitcoin, isso não tem como acontecer. Claro, se a pessoa deixar na exchange, se baixar um decreto, um feriado e o governo pressionar as exchanges, pode acontecer. Mas, diferentemente do ouro e de Fiat da poupança brasileira na época do Collor, Bitcoin, todo mundo pode ter o seu Bitcoin na sua carteira sem depender de ninguém. Pode criar uma seed na sua própria cabeça e mandar seus Bitcoin para aquele endereço. Não precisa de ninguém. Tá, e o governo não pode monopolizar o Bitcoin? Monopolizar as mineradoras? Pode tentar, mas não vai conseguir. Porque tem um gráfico que mostra que a maior parte do ouro, né, do Bitcoin, tá com as pessoas. Porque a maior parte já foi minerada. E já tá com indivíduos. Não tá com BlackRock, não tá com ETF, não tá com mineradores. A maior parte do Bitcoin tá com indivíduos que mineraram lá no início. E quando o preço sobe, esses indivíduos vendem. E vendem tanto para P2P, ou vendem entre si, ou usam para comprar coisas de forma direta. Ou seja, para mim, a grande questão não tá em vender pá. A grande questão agora não vai enriquecer quem vende pá, BlackRock. Não, vai enriquecer quem tiver Bitcoin. Porque ele está em fase inicial de monetização, diferente do ouro, que já tinha sido monetizado. Então, olha como esses próximos 10 anos são sim a corrida do Bitcoin, mas não porque descobriram uma nova jazida ou porque agora tem ETF, mas porque todos os sinais estão apontando para ele ser sim uma nova reserva de valor em adoção. Galera que tem Bitcoin, que está comprando Bitcoin, que está nos acompanhando aqui, não venda seu Bitcoin para BlackRock. Tá vendo? Não venda seu Bitcoin para BlackRock. Segura. Segura. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Com a inflação aumentando e o custo de vida ficando mais caro, a conquista dos seus objetivos está cada vez mais distante. O Bitcoin pode te ajudar a acelerar sua liberdade financeira e o primeiro passo é entender como ele funciona. Quer aprender a investir em Bitcoin com estratégia e segurança para multiplicar patrimônio nos próximos anos? Clique no link aqui na descrição e conheça o Bitcoin Starter, o curso de Bitcoin mais completo e mais bem avaliado da história. Aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. Se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. E voltamos ao Área Bitcoin Podcast. Voltando, então, faltou a gente comentar sobre aquele primeiro ponto, né? Eram 2 pontos, lembra que eu trouxe aqui? O primeiro era, MicroStrategy está acumulando Bitcoin nos seus caixas e nesse último ano as ações da MicroStrategy bombaram, né? Uma empresa que não era assim tão interessante, assim, no sentido de que os investidores queriam, né? Como uma Apple, como uma Meta, né? Não era uma queridinha, uma ação queridinha. E performou melhor que Bitcoin. Então, olha o sinal que isso dá. Então, justamente. E aí, eram esses 2 pontos. E o segundo ponto era essa corrida, né, entre MicroStrategy e BlackRock ali comprando o Bitcoin. Sobre isso a gente já falou. Então, vamos falar sobre
as ações da MicroStrategy. Olha que movimento interessante. Teve isso acontecendo esse ano, está acontecendo. E tem um outro evento que aconteceu nas últimas semanas, que inclusive tu fez um vídeo no Instagram, que uma mineradora de ouro anunciou que ia começar a comprar Bitcoin e colocar nos seus caixas. Pô. Carol, o que aconteceu com as ações dessa mineradora de ouro? Conta pra nós. Bom, primeiro que eu não fiz o vídeo, eu só postei ali que isso estava acontecendo. Então, ainda não tem vídeo, mas vamos falar agora, né, sobre isso. Porque a gente faz tanta coisa que a gente não sabe o que é vídeo. Não, a gente conversa tanta coisa aqui, exatamente, que eu já achei que já tinha um reel sobre isso. Mas poderia, só não deu tempo de fazer. Então, teve uma mineradora de ouro, esqueci o nome agora, vou pesquisar aqui, que eles anunciaram, que eles anunciaram que iam começar a comprar Bitcoin. Na verdade, eles iam comprar uma empresa que tem exposição a Bitcoin. E eles comprariam 24 mil BTC. Ou seja, uma compra bilionária. E aí a galera começou a desconfiar. Primeiro ponto, Nilan Resources envia cartas de intenção para adquirir 24.800 Bitcoin. Isso. Então eles anunciaram que iam comprar Bitcoin. Mas eles iam comprar Bitcoin através de uma outra empresa, tá? E aí o que aconteceu? Fuzuê. Twitter em polvorosa, a ação subiu 1.500 vezes, não, 1.500%, 150 vezes. E aí, para mim, isso foi muito sinal, mas no fim das contas, muito sinal por um lado, mas no fim das contas o que eles fizeram foi um pump and dump, tá? Ou seja, uma mineradora de ouro, e aí, para mim, é isso que tá o sinal. Uma mineradora de ouro comprando Bitcoin, primeiro ponto. Tanto faz se isso é verdade ou não, tá? Mas olha que apelação, uma mineradora de ouro ter que anunciar que vai comprar Bitcoin para se mostrar valiosa. Esse é o sinal por trás disso. Porque no fim das contas, não quer dizer que eles compraram, era só uma carta de intenção, mas só em fazer uma carta de intenção, a ação dessa mineradora subiu 1.500%. E aí o que está por trás disso? Por que a galera começou a desconfiar? Porque era uma mineradora com 5 milhões de market cap, desse tamanho, para comprar 24 mil BTC, que seria cerca de $1 bilhão, a galera começou a desconfiar. Ok, queridos, de onde é que vocês vão tirar dinheiro para comprar 1 bilhão se vocês valem 5 milhões? E aí, o que aconteceu depois? Rolaram essas desconfianças, o CEO da empresa picou a mula e disse que não sei de onde é que eles tiraram isso, não sei de onde é que saiu essa carta de intenções. Então, qual que é o resumo da ópera? É uma empresa reguladinha, né, bonitinha, mineradora de ouro, fazendo um pump and dump com a sua própria ação. Ou seja, eles disseram que iam comprar Bitcoin, e o Bitcoin não tem nada a ver com isso, tá? Na verdade, isso só diz respeito à própria ação da mineradora. O quanto eles fizeram um pump and dump com o seu próprio ativo. Isso, na verdade, só mostra como o Bitcoin é bom, né? Sim, porque, na verdade, olha o sinal que tá por trás disso. Se uma mineradora de ouro, que é o ativo reserva de valor milenar, tá usando Bitcoin para fazer um pump and dump, é sinal que o ouro já tá precificado. As pessoas querem, na verdade, que as empresas tenham lastro agora em Bitcoin, não mais em ouro. Então, aí a gente tem esses dois casos. Tem a MicroStrategy colocando Bitcoin nas suas caixas e ações subindo, e a gente tem esse caso que aconteceu na semana passada. Aí eu me pergunto, se outras empresas se derem conta disso, o que vai acontecer, Carol? Já estão se dando conta, porque olha o poder que isso tem. E aí, por isso que a gente entra na febre do ouro, né? Porque isso vira uma corrida. Claro. Porque assim, se o sinal é esse, se colocar Bitcoin nos caixas, ter exposição a Bitcoin, faz com que o meu ativo valorize, então eu vou botar. Com certeza. Não importa mais o que eu... E aí é o que o Saylor falou lá na Bitcoin Atlantis. Não importa mais minha opinião de Bitcoin. Não importa mais se eu gosto de Bitcoin. Não importa. O que importa é o que o mercado acha. E aí tem a ver com o que o próprio Jamie Dimon da JP Morgan falou esses dias. Ele é um hater de Bitcoin, ele não gosta de Bitcoin. JP Morgan tentou e comprou Ethereum lá antes do primeiro bloco. Então eles não gostam de Bitcoin porque tem outros interesses por trás de estimular outros protocolos. O que o Jamie Dimon falou? Não importa mais o que eu acho. Não importa mais. E olhem como tudo isso tá... qual a verdade por trás disso tudo, né? Qual o sinal por trás disso tudo. Não importa mais o que o mercado acha, porque o preço já tá falando. Olha o que aconteceu com a MicroStrategy. Eu tenho um gráfico aqui. Ela subiu 780% desde julho de 2022. Vou botar aqui desde início do ano agora aqui. Subiu 152% em comparação com 82% da NVIDIA, por exemplo.
Olha o que aconteceu com o influxo de liquidez e de volume nos ETFs de Bitcoin. O Larry Fink, da BlackRock, falou que foi o ETF mais bem sucedido da história da BlackRock, foi de Bitcoin. O que isso está mostrando? É o que o Saylor falou, não importa mais. As empresas estão demandando. E quando uma mineradora desse tamanhozinho nos Estados Unidos consegue uma valorização de 1.500%, só em dizer que vai colocar Bitcoin, não é nem em comprar de fato, o que acontece com as outras empresas? Qual o sinal que está mandando? Bom, então todo mundo vai ter que ter um pouquinho de exposição, porque isso dá sinal para o mercado de exposição a Bitcoin e começa a história de reserva de valor e dando lastro para suas empresas, para suas operações, né? Sim, já estou visualizando aqui, Carol, aqueles fundos com várias empresas que têm Bitcoin nos seus caixas. Invista num fundo só com empresas que têm Bitcoin nos caixas. Uma mudança radical de mercado, né? E aí vem um outro ponto, né? A BlackRock é a maior gestora do mundo, americana. Até que ponto isso não tem uma aproximação com o governo americano? E ok, eles não vão voltar para o padrão ouro. Eles não vão lastrear de volta no ouro, porque eles já perderam o padrão ouro. Mas até que ponto governos não podem usar isso nessa guerra cambial que está rolando? A gente vai para macro. Então, se empresas têm esse efeito de valorização, imagina uma economia como a americana, que está vendo as rachaduras aparecer, dos bancos quebrando, eles imprimindo pra caramba, a dívida deles indo pro teto, cerca de 34 trilhões de dólares, eles não têm como pagar essa dívida impagável. O mundo se apoia no dólar, o mundo não confia em outras economias, China, BRICS, não confia, porque sabe que as regras podem mudar a qualquer momento. Onde se apoiar? Imagina se os Estados Unidos começa a dizer, ok, a gente vai começar a lastrear X% do dólar no Bitcoin da BlackRock. É a história da corrida de hashes, que o Max Keiser fala também. Aí a gente vai para uma outra corrida. A gente vai para outro podcast, né? Sobre... uma outra corrida. Mas isso já está acontecendo. Os Estados Unidos já é o país onde todos os mineradores estavam na China, migraram. Sim. Então, olha como as coisas, elas estão super encaixadas. Mas por outro lado, Carol, nessa corrida de hash, se os Estados Unidos lançarem um imposto em cima dos mineradores, um imposto muito alto, a galera também vai vazar. Então, ok, acho que isso é um outro podcast, uma outra discussão, né, que ainda não está ainda muito bem consolidado com relação a isso. Tem muitas coisas escusas quando a gente fala de governos, a gente não sabe. BlackRock tem ali um lobby muito grande, uma proximidade, como tu falou, com o governo muito grande. A gente não sabe ainda o que está por trás, ali, o que eles podem estar fazendo de esquemas, né? Mas aí a gente está falando da teoria dos jogos, mais do que isso. Não é sobre, o governo vai monopolizar o Bitcoin. Não tem como monopolizar o Bitcoin. Já não tem como. Eles podem baixar lei, eles podem proibir, mas Bitcoin não é como ouro, não é físico, não tem como encontrar com detector de metais. Eu falo nessa intenção que tu comentou, né, de lastrear o dólar no Bitcoin junto com a BlackRock. A gente não sabe quais são as intenções, o que eles estão visualizando daqui Eu estou especulando aqui, estou dizendo o que a teoria dos jogos pode estar apontando, sabe? Eles podem até ter mineradoras. O governo americano pode ter mineradora e ninguém sabe. Pode estar planejando imprimir dinheiro para comprar Bitcoin, porque eles são os únicos que podem imprimir dinheiro. Sim. Eles são as impressoras do mundo, né? E nem só o governo americano, a gente está falando de qualquer governo, né? Vai saber, El Salvador, né? Enfim, a Rússia, vários países, a França, a Europa, a gente não sabe, pode ter países aí que estão minerando e a gente nem desconfia. Isso aí, e tem vários endereços. E tem vários endereços que estão surgindo que a galera tá monitorando de um endereço que tá comprando, tipo, 100 Bitcoin por semana ou por mês, sabe? Quem que tem liquidez e grana nesse montante para comprar 100 Bitcoin, assim, certinho? E aí, por isso que se especula que pode ser algum país começando a comprar, mas só vai falar depois, né? Não vai avisar antes. Eles vão comprar primeiro, para depois avisar que compraram. E aí, o que eu tô trazendo aqui não é no sentido de, os governos vão monopolizar o Bitcoin. Não vão. Porque não tem como monopolizar a rede Bitcoin, né? Os nodes, que é as pessoas comuns que rodam. Mas a gente tá vendo o início da corrida do ouro do Bitcoin empresarial, entre pessoas, entre empresas, entre ETFs, entre gestoras, entre fundos. A próxima corrida é governamental, é das impressoras. Assim como governos compraram ouro e se degladiaram por ouro por milênios, que é o que a gente tava falando no início, né, Cacá? Da França armazenando, pintando seu portão de ouro para esconder o ouro porque ela não queria que outros países roubassem o seu ouro. Mas aí vem um outro ponto, para finalizar esse ponto de países na corrida pelo Bitcoin,
diferentemente do ouro que os países conseguiam roubar uns dos outros, tu aponta uma bomba, um canhão pro castelo do rei, do presidente, tu aponta, sabe? Uma arma nuclear, tu aponta ali pro país, para quem tá no governo naquele momento, tu consegue forçar, tu consegue roubar o ouro, tu consegue invadir o país e roubar fisicamente o ouro. Com o Bitcoin não tem como. Com o Bitcoin não tem como, através da violência, roubar, como acontece com coisas físicas. O Bitcoin, como é digital, ele força a colaboração. Então, se as pessoas não colaborarem, não vai ter, pode jogar uma bomba. Não vai conseguir roubar o Bitcoin daquele país, ou daquela pessoa, ou daquela empresa, sabe? Porque não é físico. Por ser digital, é informação. Então, os governos e as pessoas e as empresas podem ficar, ok, pode jogar uma bomba em mim, eu nunca vou te dar. E isso desestimula a guerra. E é por isso que vem toda a narrativa de Bitcoin ser uma revolução pacífica, porque ele estimula a colaboração e não a ameaça, não a violência, porque como é físico, tu pode ameaçar alguém para pegar, né? Como é que acontece o roubo hoje em dia? Uma ameaça e tentam te roubar. Agora, com o Bitcoin, como é pura informação, podem até tentar, mas não vai ter efeito. Vai ser só destruição pela destruição, não vai tirar nada daquilo ali. Então, o Bitcoin incentiva a paz, incentiva a colaboração, incentiva a diplomacia e não a guerra, não o embate, porque no fim das contas a guerra também é usada como pretexto para imprimir dinheiro, né? Mas enfim, já foi e eu fui para a guerra, para a corrida do ouro de forma governamental, mas tudo começa com esse efeito borboleta inicial, né? Que é, eu já até anotei aqui, Carol, já até anotei próximo podcast, como que o Bitcoin incentiva a paz. Total. E esse vai longe também. É um bom podcast, acho que tem muita gente que ainda não se deu conta, né, de como que isso acontece. Aliás, quem faz o Bitcoin Starter, pessoal, tem um módulo, o primeiro módulo do nosso curso, inclusive, é sobre macroeconomia. Ali você tem uma enxurrada de informação, onde você entende como que o sistema financeiro ficou do jeito que ficou, né? Como que a gente chegou até o ponto que estamos. Então, se você não sabe a história do dinheiro, não sabe o petrodólar, do que é petrodólar, né? O que é o padrão ouro, né? Esses movimentos históricos que aconteceram no dinheiro, até a gente chegar ao momento de hoje, com as moedas perdendo valor do jeito que estão perdendo valor, né, Carol? Muito rápido, um movimento acelerado. O primeiro módulo do curso é completamente sobre isso, em várias aulas sobre isso. Carol, acho que encerramos aqui o nosso assunto da corrida do ouro, né? Sempre. Hoje eu tô assim, ó. Tô com um motor na língua, se não me cortar. A gente vai para vários podcasts. Um atrás do outro, né? Vários assuntos. Cara, mas muito... Adorei as informações que tu trouxe aqui. Espero que a galera tenha curtido também. Eu tô convicta de que a gente entrou na corrida do Bitcoin até 2030, né? Eu sempre falei aqui na área Bitcoin que a gente tem aí até 2030. Cara, tem que acumular Bitcoin. A década, né? É o meu prazo, pelo menos, é acumular o máximo possível até 2030. Essa década é muito importante. Então, por isso que esse conteúdo ele precisa chegar a muito mais pessoas, para que pessoas comuns, como eu, como tu, né, Carol, que estamos aí acumulando Bitcoin, também comecem a acumular, se libertem do sistema fiat, se antenem para o que está acontecendo de movimento de mundo, que essa década, ela é realmente muito importante para quem quer mudar de vida, quer transformar a sua vida, quer melhorar, na verdade, de vida, né, busca prosperidade. Então, cara, compartilhe esse vídeo, esse podcast com quem você acha que vai ser importante, né? Que vai curtir esse conteúdo, que vai dar valor para esse conteúdo. Também não adianta enviar aí para quem não tá nem aí, né? Quem não gosta, quem tá hateando Bitcoin, primo, amigo, vizinho, que tipo, falou de Bitcoin, quer sair correndo. Não adianta forçar a goela abaixo a pessoa querer entender. Agora, quem você acha que já tá mais aberto, que tá querendo entender, tá buscando informação, mas ainda não captou essa mensagem, compartilha aí com essa pessoa, com os seus grupos, com seus amigos, para, quem sabe, né, você consegue ajudar aí outras pessoas também a se antenarem com tudo isso que está acontecendo. Carol, nos vemos então na semana que vem no próximo podcast. Boa, até o próximo. Espero que eu esteja no mesmo clima acelerada, né? Daí consegui trazer um monte de coisa, porque passou 57 minutos aqui, eu nem vi. E desculpa, Cacá, se eu te atropelei hoje. Não, foi ótimo, foi maravilhoso, adorei. Pessoal, se vocês gostaram, deixe um comentário aí pra gente, que a gente quer muito saber. Valeu. Até mais. Beijo. Até o próximo.